verde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Mas falando, né, dessa interminável, porque ainda não terminou a novela Richard Hughes, a Roma acertou agora, né, a contratação do Neil El Ainoui. El Ainoui. Pô, nome filha da puta também, velho. Tem que aprender essa porra aí e torcer para não ser bagre, né, já que vai jogar na Roma também. Mas a Roma contratou o Neil. Por enquanto ele vai ser o Neil. Enquanto eu não aprender a falar o nome do sobrenome do rapaz, do marroquino, é o Neil por enquanto. Por 25 milhões de euros, com 23 fixos e mais 2 milhões de euros em metas contratuais. Ainda está congelada a operação e negociação entre Palmeiras, Roma e Rios. O Rios ele já deu ok para Roma para ir para lá. E como a gente já tinha noticiado desde o início da semana, o Rios ele já avisou o Palmeiras que abre mão dos 10% dele para ceder ao Palmeiras. Então, o Palmeiras tem direito a 80% de uma futura negociação do Richard Rios, porque o jogador entende que seria bom nesse momento ele ser negociado, lembrando que ano passado a gente já tinha trazido a informação de que havia, não um acordo, mas uma palavra de cavalheiros de, ó, depois da Copa do Mundo de Clubes, se chegar algo legal para você, a gente senta e conversa. O Rios acha que esse é um momento interessante para buscar um novo horizonte, jogar na Europa e tudo mais. Ele gostou bastante do projeto da Roma, que agora tem o Gasperini como treinador, e o Gasperini normalmente é um cara que bota os jogadores numa vitrine interessante, né, que evolui muito os seus jogadores. Só que agora a Roma, com essa contratação do Nil, por 23 mais 2, né, 25 milhões de euros, a Roma cai no problema financeiro. Porque é um clube que já vem demonstrando dificuldades no fluxo de caixa há muito tempo e no fair play financeiro também. Só que agora a Roma tem o poder de dar o migué estilo John Textor, do dinheiro não ser o da Roma, ser o dinheiro do Everton, da Inglaterra. Então, você pode oferecer ali, ó, vou aumentar então para os 30 que o Palmeiras quer. Aí a Roma põe 15, o Everton põe 15, eles dividem meio que a porcentagem, fica uma salada mista para tentar levar o Richard Hughes embora. A ida do Nil para Roma significa que talvez essa negociação que está congelada ela seja encerrada em breve. Porque o Palmeiras vai continuar falando, eu quero 30, eu quero 30, eu quero 30. Que é o combinado. O Palmeiras sempre falou, quero 30 fixos. Não quero. Hoje está em 31. A proposta da Roma, que é 28 mais 3. Mas 28 não é 30. Então o Palmeiras não quer os 28. O Palmeiras quer os 30. Tá certo. Tem que, porra, os caras não cobram quanto eles querem para contratar jogador, o Palmeiras contratar jogador. Então põe aí, pô. O Palmeiras não quer vender o Richard Rios. O Palmeiras não quer perder esse jogador, porque hoje o Rios, se não for o principal atleta do Palmeiras na temporada, ele é no mínimo top 3. Se ele não for o melhor, ele está entre os 3 melhores para essa sequência. E aí o Palmeiras vai esticar ao máximo a corda. A janela vai até setembro. Então o Palmeiras ainda teoricamente vai ter tempo para tentar segurar, já buscar alguma outra alternativa se tiver que negociar, mas nesse momento o Palmeiras não quer negociar o Richard Rios. Por isso que bate tanto pé pelos 30 milhões de euros fixos. E não quer abrir mão desses 30 milhões de euros fixos. E aí o Rios, junto com o seu empresário, né? Não, a gente dá mais 10 para tentar facilitar a coisa, algo que o Palmeiras, nesse momento, não está afim de abrir margem para diminuir o quanto vai receber. Lembrando, o Palmeiras, além desses 10 que o Rios deu, tem mais 70%, 13,34% é do Guarani, 6,66% é do Flamengo. Então o Palmeiras não ficaria com 100% de nenhuma operação. E por isso que o Palmeiras está batendo tanto o pé, porque não quer perder o jogador nesse momento. E aí, de novo, né, o grande perigo é, se ele sai, quem vem? Quando vem? E será que vem?
Então, nesse momento, eu também acho melhor continuar batendo o pé, filho. Fica com o Rios, que é melhor do que depois ficar batendo cabeça para trazer alguém, porque a gente sabe como demora para chegar uma pecinha de reposição, né? Exato, eu prefiro manter o Rio sempre. Até porque você não sabe se a peça vai encaixar, né? Como ele encaixou. É o melhor jogador do Palmeiras na temporada. O Palmeiras realmente ia abrir mão. O time já não tá lá aquelas coisas, né? Pra falar a verdade, o futebol, com todo respeito à palavra, tá uma merda. E aí você ainda vai abrir mão do melhor jogador que você tem a temporada inteira. Ah, mas teve duas falhas no Paulista. Pô, beleza, mas ele foi um primor de futebol durante toda a Copa do Mundo de Clubes, mesmo quando o time inteiro estava mal. Então não dá para abrir mão do cara. E o sonho do torcedor palmeirense, da maioria, ou pelo menos, que eu não me encaixo nesse, era que o Danilo viesse no lugar do Rios. Só que parece que o Palmeiras não estava disposto a investir 25 milhões para tirar o Danilo de lá. Ou seja, não viria o Danilo. Mesmo para o torcedor Sim. que acha que venderia o Rio e viria o Danilo, não viria. Então ia ser mais E uma surpresa. aí, um outro ponto, né, que já tem um monte de idiota querendo encher o saco do Danilo. Ele sempre falou, né, que ele priorizava, se for voltar para o Brasil, Palmeiras. Ele priorizou, mas em nenhum momento o Preferência Palmeiras foi é, atrás dele, né? Nenhum, preferência é uma em nenhum momento o exclusividade. Palmeiras foi atrás dele. E ele está Justo. sendo vendido por um clube, cara. Ele também não tem muito o que fazer, né? É aquilo, né? Querem negociar ele e não tem outra opção. Aliás, tinha a opção do Lyon. Ele até. As notícias tinham saído, era que ele até tentou não colocar nenhuma cláusula que ele deveria jogar no Botafogo, mas o Lyon, com os problemas que tem, agora ele vai ter que ir para o Botafogo se quiser fazer esse tipo de movimento. E outra, Pra depois ser preferência não emprestado para lá, né? é. E preferência não é exclusividade. Ele tem preferência pelo Palmeiras, mas ele não vai jogar só no Palmeiras se o Palmeiras não quiser ele, né? E nesse Então, momento o Palmeiras não fez nenhum movimento para trazê-lo. enfim, melhor que o Rios fique. Não, não sei também se. Não parece ser o tipo de cara que vai ficar fazendo picuinha porque não saiu, né? Ou pelo menos eu acho que não. Porque ano passado ele já não saiu depois da Copa América, mesmo com várias sondagens, e continuou se destacando por aqui. E eu acho que tem que ter pelo menos uma valorização do Rios. Não sei, posso estar errado, acho que talvez até tenha tido, mas talvez sentar com o cara, renegociar um bom salário para ele, Isso provavelmente vai acontecer. Se ele porque ficar nessa janela, aí vão fazer um novo contrato para ele. é o justo, Porque né? tem isso também, né? Ele ainda não ganha o que os principais jogadores ganham. Tipo, ele não é top salário do Palmeiras. E hoje ele é peça para ser, né? Merece estar entre os top salários do Palmeiras. E aí, acho que você valoriza o atleta, você aumenta a multa dele, inclusive, porque aí na hora que vier outra proposta, você vai falar, oh, calma aí, Rios, agora também, ó, te valorizei aqui, você tem argumento para fazer o cara ficar. Tomara que continue no Palmeiras, porque é bom jogador e a gente sabe o quanto demora, né? O Danilo saiu, demorou um ano, o 9 demorou, sei lá, desde 22 estão me pedindo um 9, demorou aí um 9 com nome, né? Demorou aí 3 anos para chegar. Então, sinceramente, deixa o homem aí que tá fazendo bem, Soler. O Palmeiras renovou a última vez o contrato do Rios quando comprou mais 10% do passe dele, né? O Rios chegou, pô, ganhando salário nível o que ganhava o Rômulo quando chegou aqui, né? E depois aumentaram o salário dele quando ele chegou, quando o Palmeiras pegou mais 10% dele por 1,5 milhão de reais. Ele custou no máximo, ele custou 7,5 milhões de reais ao Palmeiras. 6 na compra e mais 1,5 quando o Palmeiras pegou mais 10% do Guarani. Só o Juliana Oliveira mandou aqui, né? No canal do Massini noticiou agora há pouco que, que na Europa, pela Roma, a negociação com o Rios foi encerrada. Não foi encerrada. Stand-by, que é o termo utilizado na Europa, não significa cancelado. O problema é que foi quem traduziu primeiro aqui no Brasil que traduziu errado. Stand-by não é cancelado. Cancelado, você fala cancelado. Não stand-by. Stand-by é quando você tá de boa mexendo no computador, você precisa sair para pegar um café, você só fecha ele, depois quando você abre, tá tudo lá de novo.
Exato. Então, não tem. Só que é Não isso, né? tem. Com a ida do Nil para Roma, financeiramente a Roma, não sei se vai ter bala para botar 30 milhões ainda no Richard Rios, a não ser que venda alguém. Mas hoje, olhando para o elenco da Roma, é difícil você ver alguém ali que brilhe tantos olhos de alguma outra equipe para ter ali um investimento de saída de 30 milhões ou mais, tem que ser mais, né, para sobrar lucro, né, de 30 milhões de euros. A não ser que a Roma venda o Pizzili, mas ainda não é um jogador de 40 milhões de euros. O Pizzili ainda é uma aposta dentro do elenco. O Pellegrini não é mais o mesmo Pellegrini que poderia valer todo esse montante de dinheiro. Então, a Roma ainda é um time que, em termos de fluxo de caixa, tem uma certa dificuldade que me deixa puto em muitos momentos, né? Lembrando que a Roma teve que comprar recentemente o passe do Manu Koné, que é um baita jogador, que ele chegou emprestado. O Leandro Paredes saiu de graça. Então, a Roma já gastou uma moeda nessa janela de transferências, por isso que não dá por encerrada a operação com Rios, mas é difícil nesse momento sair desta situação.